Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aí, você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração? Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor venha iluminar nossa mente, revelar a glória de Cristo Jesus na palavra do Cristo encarnado. Prepara os nossos corações, nossos ouvidos, livra-nos de qualquer distração, até mesmo por pensamentos bons, mas que nos desvie da preciosidade daquilo que nós vamos ouvir e que com a Tua graça nós possamos viver, para que de alguma forma venhamos a refletir o caráter de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te pedimos. Amém. Um estudo publicado em 2007, numa revista científica americana, ela derrubou a falácia de que as mulheres falam mais do que os homens. E essa revista, ela revela que há uma pequena diferença do quanto os homens falam por dia e do quanto as mulheres falam por dia. No estudo apontou que essa diferença é de apenas 7%, ou seja, as mulheres falam 546 palavras a mais do que os homens. Por exemplo, enquanto os homens falam 15.669 palavras diariamente, as mulheres falam 16.215. E é interessante que o propósito pelo qual a revista publica um artigo desse científico era só para dizer que as mulheres falam menos ou que os homens falam tanto quanto as mulheres. Mas, meus irmãos, cá entre nós, se você calcula aí, se você viver até os 90, se você falar 16.000 palavras, seja você homem ou mulher, é muita coisa, né? São muitas palavras que nós falamos todos os dias e nem temos ideia do quanto elas sejam. Hoje à noite eu quero dar sequência a esses sermões que nós temos tido no ano passado, versículo após versículo da Epístola de Tiago, e eu gostaria de considerar apenas os 2 primeiros versículos da passagem que nós acabamos de ler, desse capítulo 3, e nesses 2 versículos eu queria introduzir essa temática, que nós vamos continuar, se Deus quiser, no domingo que vem, a partir do verso 3 até o 12, mas se a gente pudesse resumir, se a gente pudesse dar continuidade aí, não se a gente parasse só no verso 12, mas continuássemos a partir do verso 13 até o 18, que encerra todo esse capítulo, como que a gente pudesse, qual que seria o resumo disso? E eu diria para vocês o seguinte: reconhecer que a língua é indomável, capaz de grandes danos,
e ela também é um indicador dos nossos corações. Isso a gente poderia ver dos versos 1 ao 12. Mas, dos versos 13 ao 18, Deus tem uma provisão graciosa no Evangelho para as nossas palavras a despeito de pecaminosas que elas são. Então esse seria o resumo desse capítulo que nós vamos considerar versículo por versículo, com a graça de Deus. Vamos ler novamente o verso 1 comigo? Olha aí na versão que você tem em mãos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Não apenas os judeus, no tempo em que Jesus caminhou nessa terra, mas também a igreja primitiva, ela dava grande proeminência para essas pessoas, os mestres, esse ofício do ensino da palavra. O mestre, ele tinha autoridade, ele tinha influência, era um cargo de muita honra e respeito. E muitas pessoas procuravam obter essa posição por essa ambição, por assim dizer, ter esse respeito diante daqueles que os ouviam. Porém, Tiago, ele traz aqui uma advertência para os seus leitores e, sem dúvidas, para os nossos dias quanto a essa posição. Ele vai dizer que esse papel de mestre, e ele mesmo diz aqui em seguida, esse mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, ou seja, esse papel do mestre de ensinar, ele vai dizer que, a menos que sejamos plenamente qualificados, não escolha isso. Não seja precipitado em querer ser um mestre ou querer ensinar, e aqui no contexto, a palavra de Deus. E nessa passagem, Tiago, ele está falando particularmente sobre aqueles que são chamados à tarefa do ensino, na igreja, nessa função oficial de um líder, seja ele um pastor, seja ele um presbítero, e aplica também, sem dúvida, aos nossos dias. Muita gente quer ter essa posição de destaque, quer estar à frente, onde as pessoas o ouçam, mas, meus irmãos, é uma tarefa penosa, uma tarefa de grande responsabilidade. E interessante que Tiago, ele inclui a si mesmo, nesse primeiro versículo, ele vai dizer aí na segunda parte, pois vocês sabem que nós. Então ele se coloca aqui como alguém que ensina, um mestre. Ele vai dizer que nós, e ele traz esse alerta, nós, não sejam muitos de vocês, ou seja, ele não está indo contra o ensino em si, esse ofício, pelo contrário, nós temos que tomar cuidado para não sermos como Josué, que um ciúme distorcido diante do derramado do Espírito Santo de Deus ali naquele acampamento, outras pessoas que não havia, além de Moisés, pessoas falando, proclamando a palavra de Deus, e Josué corre para Moisés e fala, Moisés, impede essas pessoas, e Moisés fala, por que você está com ciúme por mim? E aí Moisés manifesta um desejo e fala, quem dera o Espírito Santo de Deus fosse derramado a qualquer pessoa, para proclamar as maravilhas de quem Deus é, de proclamar o que Ele espera de nós, e mais tarde a gente vê que isso acontece, graças a Deus, quando Deus derrama do seu Espírito Santo, a despeito de língua, de povo ou de nação. O ensino em si, ou esse ofício, pelo contrário, nós precisamos orar por mais pessoas, que Deus chamou para esse ofício, de serem pessoas que gostam de conhecer a palavra de maneira profunda, que vivem essa palavra, que sejam testemunho nas suas vidas e também sejam aptas para ensinar. Nós precisamos disso, sejam homens, sejam mulheres. Mas olha que interessante, que logo em seguida ele vai dizer por que essa tarefa ela exige responsabilidade. Ele vai dizer, pois vocês sabem que nós, ou seja, quem ensina, os que ensinamos seremos julgados com maior vigor. Então, quanto mais você tem, mais será cobrado. Eu, diante de vocês, como pastor, como líder, que ensina a palavra de Deus, vou ser cobrado com muito maior rigor do que vocês que me ouvem. E um professor, teólogo, diz o seguinte, abre aspas, aquele que se compromete a liderar as outras pessoas na fé, precisam ter cuidado para que sua própria vida reflita o que ele está ensinando. Seu maior conhecimento vem acompanhado de uma maior responsabilidade,
de viver de acordo com o que conhece. A intenção de Tiago não é dissuadir ou desencorajar ou desmotivar, dissuadir do ensino essas pessoas que, como ele próprio, tem o chamado e o dom para ensinar. O que ele deseja fazer é imprimir sobre seus leitores a natureza séria deste ministério, advertindo-os de que não se deve ingressar nele por motivos frívolos ou egoístas. Fecha aspas. Então isso é muito claro no intento de Tiago, nesse alerta quanto a esse ministério. E é por isso, meus irmãos, que a liderança de uma igreja, quando nós nos reunimos para eleger líderes, você precisa lembrar disso, que eles não só têm uma posição de honra, mas eles vão ter que prestar conta daquilo que eles fazem, especialmente se eles estão fazendo em conformidade à vontade de Deus. E é interessante, né, você perceber essa ênfase de Tiago, desde quando a gente começou, desde o capítulo 1, da importância de você viver aquilo que você ensina, da verdadeira religião, de você não só dizer, como dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, o cristão ele é íntegro. A integridade do cristão é as suas palavras ser condizentes com as suas atitudes. E o que faz uma pessoa ser aprovada ou não por Deus, não é o quão eloquente ele é, o quanto conhecedor ele é se pela graça ele vive o que ele ensina, se ele é testemunho na vida das pessoas que ele lidera, se ele pode dizer como Paulo, me imite, como eu imito a Cristo. Isso é algo muito sério. Então nós precisamos ter essa consciência, ao eleger homens, especialmente se eles têm o dom e o chamado para exercer tamanha responsabilidade na igreja de Cristo. E é interessante que Tiago não só fica preso nessa esfera do ensino, mas é que ele abrange, ele vai além das quatro paredes de uma congregação, que é a intenção dele para essa carta. Ele vai dizer nas nossas vidas como cristãos, ele abrange, e ele fala, se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, como seu povo, é inevitável que nós venhamos a viver esse conhecimento que dizemos ter. Estão lembrados quando ele vai dizer que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra? Entra exatamente nesse contexto, que ele reforça quanto à maneira com que nós falamos daquilo que nós já fomos alcançados, a maneira com que nós transmitimos, e sobretudo, se nós obedecemos. E observe que essa aplicação, como eu disse, não limita só aos pastores, aos líderes eclesiásticos, mas a todos os cristãos, porque nós um dia vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos. Mateus, no capítulo 12, versos 36 e 37, Jesus disse que toda palavra frívola que proferimos, dela daremos conta no dia do juízo. Porque pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. E olha o versículo 2, dentro desse aspecto, olha comigo o verso 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Como eu disse, esse todos vai além de uma liderança local de uma igreja. Todos, sem distinção, seja homem, seja mulher. Tiago ele fala aqui com empatia, como um pastor cuidadoso. E é interessante que de novo ele se inclui. Todos, inclusive ele, tropeça. Ele não se coloca em posição superior por causa da sua função de mestre, e nem por ser meio irmão de Jesus, nós já falamos disso. Ele se coloca como um servo, e ele deixa isso claro, que todos nós tropeçamos. Ele como você e eu, um ser humano, sujeito a erro. Notem novamente que ele fala, porque todos tropeçamos em muitas maneiras. E o que se todos tropeçamos de muitas maneiras? Em outras palavras, todos pecamos, todos falhamos, seja em atitude, seja em omissão, seja principalmente em pensamentos. Todos nós, sem exceção, pecamos.
Romanos capítulo 3, verso 10 e 12, e o verso 23, passagem conhecida, Paulo disse: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos, sem exceção, todos desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E ele termina no verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na segunda parte, nós vemos que área, especialmente, nós somos sujeitos a erro ou ao pecado. Ele vai dizer que nós tropeçamos, e aqui é lógico, no contexto do versículo 1, ao ensinar, nós estamos sujeitos a erros, e é por isso que cabe a todo aquele que instrui a palavra de Deus, da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quanto ao texto, fora de contexto, para que não vire pretexto e há uma manipulação. Na quarta-feira passada nós falamos desses lobos vorazes, comendo a carne da ovelha, se satisfazendo do leite da ovelha, da pele da ovelha, e Jesus ali como um bom pastor, de homens que nos nossos dias são exemplos claros disso, distorcendo a palavra de Deus para seus próprios benefícios. Não é isso que Tiago está dizendo, mas que até mesmo homens sérios estão sujeitos ao erro. Mas olha que ele vai dizer: se alguém não tropeça no falar, e como eu disse, você tem aí 16 mil palavras todos os dias, alguns mais, outros menos, mas nós falamos muito. E esta é a área de nossas vidas em que estamos mais vulneráveis ao tropeço, não é verdade? Você quer conhecer uma pessoa? Ouça daquilo que ela fala. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E o coração sempre associa quem você é, a sua personalidade. E nós temos aí 15 mil palavras todos os dias. E do que você utiliza essas 15 mil palavras? A respeito do que você fala, de quem você fala, do que você fala, para quem você fala. E mesmo que a pesquisa aponte aqui a questão, no caso é um intuito só de deixar claro que homens e mulheres são iguais, até num sentido feminista, mas, meus irmãos, muito mais do que uma questão de que homem fala mais ou fala menos, ou que as mulheres falam mais ou falam menos, a questão é que nós estamos honrando a Deus ou não, daquilo que falamos, das palavras que nós utilizamos. E eu queria tomar alguns exemplos bíblicos, de que nós não estamos sozinhos, junto com o Tiago, nesse tropeço com as palavras. Por exemplo, Jó era um homem justo, íntegro, e Jó era íntegro aos olhos de Deus. Lá no verso 8 do primeiro capítulo desse livro, Deus declara que Jó era um homem íntegro, mas Jó teve problemas para controlar sua língua, não é verdade? Ele fez mais de 70 perguntas, e a propósito Deus não respondeu nenhuma delas, mas em meio ao seu descontrole da língua, no final o que ele disse? Sou indigno, como posso te responder? Diante de tantas perguntas, Deus não responde nenhuma e faz outras, e ele se considera diante daquelas perguntas indigno. E o que ele faz? Ponho a mão sobre a minha boca. Você e eu passaríamos por sábios se fizéssemos isso com mais frequência. Diante de circunstâncias que você não sabe o que Deus está fazendo, e nós já vimos em Tiago que Deus não é o autor da maldade. Nós somos enganados pelos nossos corações em não entender qualquer circunstância que Deus permita para o nosso próprio bem, e nós somos levados a pecar contra Deus. E faríamos muito bem, não só para nós mesmos, mas para as pessoas ao nosso redor, quanto ao nosso testemunho, se colocássemos mais a nossa mão na boca, ficássemos mais de boca calada. E Jó aprende essa lição. Outro exemplo, Isaías. Dos profetas do Antigo Testamento, Isaías era um dos mais nobres que já serviu a Deus. Mas esse mesmo homem, tão nobre tanto quanto, ele precisou que Deus purificasse o seu lábio. E diante da santidade, da revelação de Deus,
ele vai dizer que ele estava arruinado. Por quê? Olha que interessante, ele vai dizer: estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros. De novo essa associação de quem você é com a sua boca. Ele fala: sou não só um homem de lábios impuros, que peco com a minha boca, mas habito em meio a pessoas da mesma natureza que eu. Moisés, outro exemplo, não existiu na terra, a parte de Jesus, homem tão paciente como Moisés. Lá em Números capítulo 12, no versículo 3, você vai ler essa afirmação: Moisés foi o homem mais paciente na face da terra. Mas o homem mais paciente, diante da rebeldia daquele povo difícil, daquela multidão de mais de 600 mil pessoas, diante da rebelião do povo, aquele homem perde a paciência. E o que ele faz quando ele perde a paciência? Salmo 106, versículo 33, vai dizer que ele fala sem refletir. Quem de nós nunca falou sem refletir? Quem de nós age no calor da raiva, da indignação, quando mesmo injustamente acusados? Então nós não podemos julgar Moisés por ter falhado. E quarto e último exemplo, a gente poderia ter outros e vários no Antigo Testamento, mas eu quero trazer um no Novo, talvez admirados por muitos cristãos, o grande apóstolo Paulo. Até Paulo pisou na bola em relação à boca. Paulo, sem saber, estava diante do sumo sacerdote, Ananias, e ele chama Ananias de hipócrita ou de parede caiada, quando um sacerdote, a mando do sumo sacerdote, vai dar uma bofeteada em Paulo. Ele pega e xinga aquele homem. E é interessante que quando ele sabe que Ananias era sumo sacerdote, ele se retrata, ele pede perdão, porque a despeito daquele homem, se ele exercia ou não o que ele deveria como sumo sacerdote, Paulo reconhece que ele é uma autoridade instituída por Deus, e ele pede perdão, mesmo sendo esbofeteado. Mas ele perde o controle da língua, como qualquer ser humano, lá em Atos 23, verso 3. E quanto a você, e quanto a eu, e quanto a nós, quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos? Você já passou por alguma situação constrangedora que você poderia ter ganhado mais se ficasse calado? Na hora em que não deveríamos ter falado, a gente vai e fala. Já teve aquela sensação de abrir um buraco e entrar dentro, por causa da sua boca? Ou falar com a pessoa que você não deveria ter falado? Eu vou aproveitar uma ilustração. 2 pastores decidiram ter um tempo de oração e de confissão de pecado entre os dois. E eles combinaram o dia e o horário, semanalmente. E aí o primeiro pastor falou: olha, pastor, eu queria abrir o meu coração, e começou a falar de coisas muito pessoais. E esses são os meus pecados. E aí quando ele abre a oportunidade para o segundo pastor, ele fala: olha, eu tenho um pecado para confessar, eu não sei guardar segredo. Às vezes tem pessoas que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque ela não sabe guardar segredo. Quantos de vocês já não sofreu por isso? Confiar na pessoa errada? Quando você menos espera, você está ouvindo algo que você falou tão pessoal, algo que era particular e todo mundo já sabe. Ou a intensidade, o volume da nossa voz, como deveríamos ter tomado cuidado. Provérbios vai dizer que as bênçãos dadas nas manhãs aos gritos são maldições. Você tem que respeitar. Às vezes a pessoa é igual eu, só funciona depois do café da manhã, ou depois de lavar o rosto, ter o devocional, ou às vezes aquela pessoa que já acorda falante. A gente precisa tomar cuidado como a gente reage a essas pessoas. O casamento é uma bênção, você aprende muito nesse aspecto, a de se conhecer e a conhecer o outro, e aprender a viver em prol do outro nessas áreas. Um dos sentidos da palavra aqui que Tiago usa para perfeito é exatamente no contexto de casamento. É muito interessante.
a palavra perfeito, ou varão perfeito, aqui dá a ideia também de marido. É interessante que é no contexto de quem o marido é, sob a palavra ou as atitudes da mulher a respeito dele, como ele controla a sua boca. Mas um sentido aqui da palavra perfeito é exatamente sem pecado também. E é lógico que você e eu não nos enquadramos, nem o próprio Tiago se enquadra a isso. Mas o segundo sentido da palavra de perfeito é o que nós já temos visto nessa própria epístola, que é maduro. Uma pessoa madura. Ou seja, aquela fé aprovada, em meio às circunstâncias que Deus permite ou te coloca, gera em nós essa perseverança, e essa perseverança tem o ápice de um caráter aprovado ou maduro, que influencia até mesmo na nossa língua. À medida que nós nos amadurecemos, refletindo o caráter de Cristo Jesus, nós usamos a boca, e a gente vai ver depois nos outros versos, a mesma boca não vai ser para amaldiçoar e para bendizer. A nossa boca não vai ter essa hipocrisia de você glorificar a Deus nos domingos e durante a semana você maldizê-lo ou falar mal das pessoas. Não, você vai ser íntegro, inclusive no seu falar, na maneira com que você reage com as suas palavras, na maneira com que você usa as suas palavras. Um caráter maduro ou aprovado, influenciando o nosso domínio próprio. Um domínio próprio dado pelo Espírito Santo, de dominar o que humanamente falando, nós vamos ver, é indomável. Indomável. Você já percebeu que na fisiologia do corpo humano, quando você vê o esqueleto sem músculo, você vai observar que a língua está atrás de como se fossem jaulas. Já imaginou isso? Já percebeu? Como se os dentes fossem jaulas. Eu acho que é uma forma até bem-humorada de Deus de mostrar o perigo que é da língua, porque ela está atrás de grades, porque ela é indomável. É um órgão pequenininho, mas que causa, nós vamos ver na semana que vem, grandes desgraça. E não é à toa que Tiago é pesado na maneira com que ele associa ela com outras coisas. Mas, meus irmãos, como é possível então dominar aquilo que humanamente falando é indomável? Pela graça. Pela graça. Acaso é impossível isso para Deus? Eu já vi pessoas que antes de Cristo não tinha papas na língua, como dizem. Uma pessoa que falava que via na telha, nem tinha pavio. Já viu falar que sou pavio curto? Essa pessoa nem tinha pavio. E pela graça de Deus, foi um progresso, né? Não foi da noite para o dia, mas quando Cristo encontrou aquela pessoa, quando ele mudou aquele coração, aquela mente, ele influenciou a língua. E a pessoa que antes sofocava, não fofocava mais. A pessoa que antes falava palavrão, não falava mais. E a pessoa que não tinha domínio na língua, você ficava impressionado, que ela aprendeu a ouvir. Um amigo meu disse uma vez que falar é uma necessidade, ouvir é uma arte. Eu creio que isso é bíblico. Nós temos uma facilidade de falar, mas uma dificuldade enorme de ouvir. E até mesmo quando você fica quieto, ouvindo outro, você não ouve, né? Eu estava falando com os jovens aqui, quando você está falando com uma pessoa, ele fica, aham. Aí eu gosto de fazer uma pergunta, porque ele faz, Ele não estava ouvindo nada. Nós temos dificuldade em ouvir. Nós precisamos ter essa graça, não só de aprendermos a ouvir, mas a falar quando for conivente. Pela graça, quando nós perseverarmos em olhar para quem? Para o nosso supremo e glorioso exemplo de perfeição nessa área. Quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele foi o único ser humano perfeito. Ele nunca tropeçou no falar. E você já parou para pensar que ele não tropeçou até mesmo no silêncio? Porque às vezes você e eu pecamos quando nós deveríamos falar e nós não falamos. E pecamos quando nós não deveríamos falar e nós falamos. Então pecamos de uma forma ou de outra. Cristo, até mesmo no silêncio, ele foi perfeito. Até mesmo no silêncio. E quando ele abriu a boca para falar, ou foi para edificar, ou foi para exortar, e tudo que ele fez com as palavras
trouxe glórias a Deus. Foi para da vontade de Deus, para o reino de Deus, para a santidade de Deus. E eu encerro com as palavras do apóstolo Pedro. E cá entre nós, Pedro também está no nosso grupo, né? Ninguém pisava na bola com a boca como Pedro. Mas a despeito de Pedro, ele passou a ser um homem que escreveu o que eu vou ler para vocês, porque ele imitou o caráter de Cristo, pela graça de Deus, onde nós também somos chamados a fazer. Diz assim a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor ainda levanta homens, mulheres, com o dom do ensino, para que as nossas vidas sejam edificadas na Tua Palavra, para que sejamos o povo que o Senhor nos chamou para ser. Te louvamos e clamamos que o Senhor levante mais homens e mulheres para essa seara que é tão grande, e o Senhor é o dono dessa seara. Envie mais trabalhadores, levante mais jovens com esse chamado tão privilegiado, que é o chamado ao sagrado ministério da palavra. Oh Deus, como nós necessitamos de pessoas sérias, que entendem do peso e do privilégio dessa responsabilidade. Clamamos que o Senhor faça isso. E nós também te pedimos que no nosso meio não haja pessoas equivocadas, no nosso meio não haja pessoas que pensem que só as pessoas que ensinam quanto ao contexto eclesiástico serão as pessoas que vão prestar conta. Todos nós, Pai, Cristo foi enfático nisso. Todos nós vamos prestar conta dessas 16.000 palavras que nós falamos todos os dias, palavras que muitas vezes não honram teus ouvidos, palavras muitas vezes que não honram quem nos ouve, palavras muitas vezes que julgam pessoas que não estão presentes nas nossas conversas, palavras que muitas vezes não edificam quem nos ouve. Pedimos perdão, Senhor, pedimos perdão, que a Tua graça venha triunfar na nossa falta de domínio próprio. Livra-nos de sermos tagarelas, livra-nos de falarmos quando deveríamos nos calar, livra-nos de não falar quando deveríamos falar. Nos dê a graça, nos dê o domínio próprio, nos dê mais o Teu Espírito Santo nessa área, Pai, onde nós estamos sujeitos a tropeçar. E nós também te agradecemos, porque nos juntamos às pessoas do Antigo Testamento, homens e mulheres que a despeito deles o Senhor usou, mas que também falharam nessa área. Nos juntamos com homens e mulheres do Novo Testamento, assim como Paulo, e nós te agradecemos, porque podemos imitar o nosso perfeito e glorioso exemplo de Cristo Jesus. Nós podemos andar como Ele andou. E Pai, não há nenhum pecado, como eu orei no início, que Cristo já não triunfou. Não há aqui no nosso meio ninguém que possa dizer que não tem domínio próprio, se de fato o Teu Espírito Santo habita nessa pessoa. Não há ninguém aqui que não possa ser instrumento do Senhor para edificar com suas palavras. Independente da sua idade, independente da sua a experiência de vida, o Senhor pode usar até mesmo uma criança para edificar, quem quer que seja. E nós oramos, ajuda-nos a ser esse povo, que quando nós falamos, possamos dar glórias a Ti. Ajuda-nos a sermos sábios, quando precisamos ouvir com atenção e amor, como temos dificuldade de ouvir, Pai, não só de falar, mas de ouvir. Que sejamos um povo que ame sinceramente e que ouça para sermos dispostos a falar, para que edifique quem quer que seja que nos ouça, para a Tua glória, para Teu louvor,
Muito obrigado, Pai, pela condição que o Senhor nos dá. No nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.